Oi, gente! Estamos aqui com mais um podcast e novamente na presença do Denizar, que vai trazer um pouquinho mais sobre o cenário imobiliário atual. Denizar, passo a palavra para você. Conte-nos um pouquinho mais. Novamente é um prazer estar com você, Júlia, e com todas as pessoas que estão nos assistindo, para falar um pouquinho mais do Intermediário é uma arte, que não é só um livro, né? É uma maneira de se viver. Intermediar tem vários aspectos, né? Em quase tudo que a gente faz na vida, a gente tem que intermediar alguma coisa, né? Exato. Intermediar tem a ver com relacionamentos. E relacionamentos podem ser profissionais, podem ser pessoais, enfim. Uma série de questões que podem de ser tratada e estamos aqui hoje para isso, né? Sim. E você tem em mente novos projetos? Conta um pouco sobre isso. A gente tem vivido desde 2021 participação de alguns projetos, né? Sim. Alguns já entregues aqui na cidade, outros em fase final de aprovação. A gente acabou de aprovar aí 2 empreendimentos na cidade e aí nas próximas meses aí eles vão estar já em fase de obra e provavelmente também com vendas e tudo mais. São muito bem localizados e porque uma das questões da intermediação em si e do profissional que intermedia, ele tem que entender o tipo de produto, qual é o nível de liquidez desse produto, para poder melhor oferecer para o seu cliente. Então, por exemplo, nesse momento nós temos alguns outros lançamentos na cidade. E aí eu chamo a atenção dos clientes e dos investidores, lembrando que, sendo Atibaia, uma das coisas principais, além da localização, é necessário a questão de vista. Porque Sim. Tudo que tem vista para Pedra Grande aqui em Atibaia, ele acaba agrega valor. Sim. Então, se você vai... né? Exatamente. Se você vai para um empreendimento um pouco longe demais da cidade, você acaba... e você é uma família, por exemplo, que vai morar na cidade, você vai precisar do quê? Seus filhos estudando nas escolas. Todas as Sim. escolas estão dentro da cidade. A parte esportiva também está dentro da cidade. Então, um do casal vai acabar virando o quê? Uber. Sempre, acho que em todas as relações. Né? Então, quanto mais perto você tiver da cidade, quanto mais esse empreendimento te oferecer também lazer, comodidade e perto de tudo. Conforto também. Conforto, né? Além da vista, é o mais importante. Então, na hora de escolher também onde você vai morar... Porque você está morando hoje nesse imóvel, mas você tem Sim. que pensar que nem sempre a gente compra uma casa para viver ela a vida inteira. Exato. Ainda mais no mundo moderno que a gente vive. Hoje a gente pode estar morando aqui, chega uma proposta nessa casa, você tem que comprar uma outra casa no outro São local. Fases, né? Ou fases de vida. Ou você é transferido você trabalha numa multinacional, numa Sim. empresa, você é transferido da empresa para um outro local, ou você é um funcionário federal, você acaba sendo transferido para um outro setor, numa outra cidade. Então, você tem que, sempre que você vai escolher o imóvel que você vai morar, você tem que levar todas essas características da cidade onde você está, tá? Para que você tenha maior liquidez. E aí tem a ver a localização, no caso de Atibaia, a vista. Então, vai vender muito mais um empreendimento que tem a vista para Pedra Grande do que aquele empreendimento que é um vale, por exemplo, que na hora que tiver
todos os empreendimentos em volta prontos, você não vai ter vista de nada. Então, por melhor que seja a sua casa, você não vai conseguir ter a liquidez que o outro teria num posicionamento melhor, né? Numa localização melhor. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E é até bom que o cliente perceba isso, tá? Porque o corretor que só quer vender para colocar a comissão no bolso, ele está pouco se importando se o terreno onde ele está vendendo para você ou o imóvel onde ele está vendendo para você. Só quer efetuar a venda. Ele quer apenas efetuar a venda. E a coisa é mais profunda. Você lida com sonhos, você lida com expectativas e a vida às vezes muda muito rápido. Sim. E você tem que dar, quando você apresenta alguma coisa para o seu cliente, é importante que esse cliente saiba que ali na frente ele vai poder contar com o seu corretor para poder ter o suporte e vender aquilo que ele, inclusive, vendeu na ocasião para ele. São ciclos, né? E você acha que após a pandemia aumentou demais a procura de imóveis mais próximos da natureza, né? As pessoas têm buscado mais vir para o interior, e Atibaia, principalmente, que é um lugar muito próximo de São Paulo, né? Então, flexibiliza um pouco isso. Qual que é a sua visão sobre isso? A gente viveu na pandemia um fenômeno, né? Que ninguém estava esperando. Intenso, né? Atibaia, eu acho que o censo de Atibaia, na época, era em torno de 148 mil habitantes e a gente foi para 170. Nossa. Então a gente teve um crescimento aí que às vezes demorava décadas para acontecer, a gente acabou acontecendo em 2, 3 anos. Todo mundo tinha expectativa, né? E agora a gente vive um pouco esse mercado, todo mundo tinha expectativa, porque vendeu tudo. Vendeu casa em condomínio a 14 quilômetros da cidade, a 17 quilômetros da cidade, dentro da cidade, fora da cidade, casa velha, casa nova, de tudo quanto era jeito. Né? Flexibilizou demais. E todo mundo achou que ia ficar em home office. Só que nem todos ficaram. Teve alguns segmentos... Modelo híbrido, né? Isso, ficou o modelo híbrido. Isso. Então, muita gente voltou para a vida anterior e aí começou a criar as dificuldades. Sim. Aí você hoje encontra muito imóvel para locação totalmente imobiliado, porque a família voltou para a vida anterior. E aí ficou um imóvel aqui que ele não usa tanto. E a gente vive um período do país que não tem as maiores facilidades, né? A gente está com alguns índices aí, juros altos e Selic alta. Então, isso acaba tudo dificultando determinadas situações. As pessoas acabam querendo ficar mais em casa, economizar algumas coisas, tal. Então, fica um imóvel vazio na outra cidade que ele adquiriu naquele período. Ele vai para ou ele vai colocar para vender ou ele vai colocar para locação. E para você, assim, o que significa, então, essa intermediar? Né? Qual foi o seu maior desafio nesse quesito? A questão do intermediar dentro da corretagem, ou mesmo dentro de qualquer tipo de negociação, seja ele na área de parceria, incorporação, seja na área da venda de terceiro ou de lotes, né, de um novo empreendimento, você se conectar com as pessoas e, além de se conectar, você entender a linguagem de cada um. É mais ou menos como se cada um tem um organismo e cada organismo tem uma necessidade. Sim, tá? Cada muito cliente, individual, né? Cada cliente e cada família também tem a sua individualidade, tem a sua maneira de ver o mundo. Tá? E o que, de repente,
é maravilhoso para você, não é maravilhoso para eles. Para eles. Então você tem que fazer toda a leitura para que a pessoa realmente saia satisfeito e cumpra aqueles quesitos que depois ele queira realmente fazer uma mudança de vida, como aconteceu durante a pandemia, tá? Você ter liquidez. A partir do momento que vem um monte de gente e compra tudo, tá? Fica um monte de mercadoria e, na época, era muita oferta, a procura estava muito alta, Demanda, então, o que aconteceu? Os preços foram elevando. Agora a gente vive um processo onde, na questão híbrida que a gente falou agora há pouco, determinadas pessoas vão para lá e não conseguem vender pelo valor que realmente eles acabaram adquirindo ou acabaram não tendo a valorização que eles imaginavam, porque eles compraram na alta, tá? E o país vivendo o que está vivendo, começa a ver o cara que pode alugar, aluga, aquele que precisa vender acaba tendo que dar um desconto ou vender mais ou menos pelo mesmo valor que comprou. Né? Que aí fica no 0 a 0. Desafiador, né? Fica um cenário desafiador, mas, por exemplo, para o comprador, uma pessoa que hoje tem dinheiro e quer fazer boas compras, é o melhor momento. Falando também um pouquinho mais, né, sobre o intermediar, é uma arte, o seu livro. Na sua opinião, qual seria o maior benefício de ser ou ter um bom intermediador? Eu costumo dizer o seguinte, é igual você ter um bom advogado, você ter um bom dentista, você ter um bom médico, uma boa veterinária. Então você tem que confiar na pessoa, porque você está lidando com o bem que você teve uma dificuldade, trabalhou muito para você conquistar aquilo e você precisa ter uma consultoria adequada para você fazer o melhor negócio para você e para sua família. Com certeza. Tá, e isso pode trazer algum custo emocional? Como que você lida com isso? O custo emocional é muito interessante essa pergunta, porque quase todo intermediador ele sofre de ansiedade, né? E muitos clientes também, né? Essa é a era da ansiedade, É a era né? da ansiedade, até porque tudo... É muito imediato, né? Tudo é tão rápido. Hoje as informações são tão rápidas, tudo vem ao mesmo tempo, que você às vezes fica com dificuldade até de discernir uma coisa da outra, tal. Muita coisa para comparar. Então, quer dizer, é o que eu costumo sempre dizer. Relaxa. Tá? Respira fundo. Analisa de uma maneira prática cada situação. Porque essa decisão que você vai tomar e essa escolha que você vai fazer pode afetar toda a sua vida, tá? E todo o seu grupo familiar. Sim. Tá? E quando, às vezes, é uma empresa, tá? Também é uma decisão que tem que ser muito bem pensada. Às vezes pensada em conjunto, né? Exatamente. Às vezes o cara vai querer fazer uma transferência da empresa, vai querer fazer isso, vai querer fazer aquilo. Tem que ser muito bem pensado. Sim. Tem que entender a infraestrutura que as cidades vão oferecer, como entender como a cidade funciona. A questão emocional ela acaba sendo uma construção em conjunto, né? Do intermediador junto com os compradores e os vendedores. Porque existem necessidades diferentes, né? E o intermediador ele tem que ter a sensibilidade
para entender cada história, cada pessoa envolvida, tá? Para poder fazer o melhor negócio para todos. Porque é aquilo que eu costumo dizer, o melhor de tudo nas negociações é quando todo mundo levanta sorrindo da mesa. Significa que o objetivo foi alcançado para todos. Dever cumprido, né? Aquela sensação boa. Porque o vendedor, ele alcançou o que ele queria, o comprador alcançou o que almejava, e o intermediador recebeu por isso. Então, essa é a melhor parte. E é melhor até do que quando a gente... do que a comissão em si. Sim. Porque a sensação de você ter alcançado o que todos almejavam significa que você alcançou o que você queria também para você. Sucesso, né? A negociação. É uma troca, é um compartilhar muito, muito legal isso. Perfeito. Ainda nesse quesito, você acredita que o dom de intermediar, ele é uma coisa natural, né? Uma habilidade natural, ou ele pode ser adquirido com o tempo? Então, você sabe que todos nós temos dons, né? Sim. Só Alguns que já isso nascem com ele, né? Só que a disciplina, o foco, a perseverança é que faz o vencedor. Não é... Às vezes tem gente que tem habilidades inacreditáveis para determinados setores. O que ele não tem a disciplina, ele não tem o foco necessário, ele não consegue chegar no fim. E aí o que ele vai ser? Ele, apesar dele ter um dom, ele se torna alguém mediano. E aquele que não tinha o dom que o outro tem, tá? Que não tinha a habilidade que o outro tem, acaba sendo extraordinário. Pelo quê? Pelo foco. Pelo esforço, né? E pelo esforço, dedicação. Vontade de fazer acontecer, né? A gente tem até um exemplo no esporte, né? Você pega, por exemplo, o Neymar. Neymar, com as bolas no pé, ele sempre foi sensacional. E ele não ganhou a bola de ouro. E você pega o Kaká. O Kaká ganhou a bola de ouro. O Kaká ganhou uma Copa do Mundo. Só que o Kaká é um sujeito que o foco dele era só jogar bola. Ele encarou a carreira dele do começo ao fim, com disciplina e com um único foco. Talvez ele até não tenha ganhado tanto dinheiro quanto o outro, mas ele ganhou todos os prêmios que poderiam ganhar. Ele direcionou, né, toda a energia dele para aquilo, para fazer acontecer. Isso não significa que no final da carreira o Neymar não possa também alcançar isso, né? Mas nesse momento, hoje, era igual a comparação do Messi alguns anos atrás com o Maradona. O Messi é sensacional e o Maradona também era extraordinário. Só que o Maradona tinha ganhado a Copa do Mundo e o Messi não. Faltava isso para o Messi. E o Messi acabou na última Copa do Mundo ganhando a Copa do Mundo e se tornando... não sei se do mesmo nível, porque aí vai depender de opinião de um para outro. É muito pessoal, né? É algo pessoal, mas ele conseguiu entrar naquela linha daqueles jogadores que conseguiram conquistar tanto a bola de ouro quanto a Copa do Mundo. E você acredita que intermediar relações também é uma forma de liderança? Sim, você tem que ser, primeiro, líder de si mesmo, né? Sim. Que é um grande desafio.
você precisa se desafiar muito, tá? Você tem que resolver aquelas questões íntimas que você tem para você realmente chegar ao ponto de liderar situações, tá? E você liderando situações, automaticamente vão aparecer os problemas e você terá que intermediá-los. Tá? Então, o intermediar também está ligado diretamente com o seu poder de liderança. E até inspirar também, né? Sim. As pessoas. Perfeito. E em que situação, assim, do dia a dia, percebemos a importância de alguém que sabe intermediar, que tem o domínio disso? Então, isso a gente estava falando até um pouquinho antes, né? Sim. É muito importante, principalmente o cliente, né? O comprador e o vendedor, quando recebem o corretor ou o intermediador, tenha sensibilidade. Sensibilidade. Para poder perceber qual que é o foco desse profissional. Será que ele está ali só por causa da grana? Será que ele está ali só porque ele precisa fazer aquilo para sobreviver? Ou ele está ali meta, né? ou para bater uma meta? Ou ele tem realmente a vontade de intermediar e resolver a questão, tá? Sendo que a questão tem que estar acima do restante. Esse é sempre o melhor profissional. Sim. Esse é o profissional que em todos os, acho que, segmentos é o que você tem que procurar. É o cara que vai te dar uma visão macro de toda a situação. Ele não está interessado se você vai comprar hoje ou se você vai comprar daqui 5 dias. Daqui 1 mês. Ou daqui 1 mês. Tá? Até porque esse cara, ele não está atendendo um só. Sim. Ele tem a capacidade de ter uma quantidade de cliente. Tá? Então, quer dizer, por quê? Porque ele sempre procura o melhor negócio e ele sempre vai fazer a melhor intermediação para o seu cliente. Seja qual seja o segmento dele. Isso eu acho também, né, em todas as áreas, né? Sim. Super importante. E o que você considera que seria a maior dificuldade em intermediar? Tem várias questões, né? Quando muitas vezes tem alguns cenários que são problemáticos, né? Às vezes as questões familiares elas são muito problemáticas. Porque envolve ego, emocional, hierarquia. Então, esses momentos, resolver essas questões, às vezes, são bem complicadas. Tá? E precisa de muita habilidade do intermediador. Além disso, tem as questões empresariais também. Algumas, sabe, quando o sócio já não está se dando bem com outro sócio e vai ocorrer uma venda onde um fica fazendo picuinha para o outro, ou quer levar vantagem sobre o outro. Você precisa de muita paciência, muita conversa. Um jogo de cintura, né? Você tem que tentar mostrar ângulos diferentes para o seu cliente, para que realmente tem determinadas coisas que não valem a pena. É melhor você resolver e tirar da frente do que você ficar brigando ou discutindo determinadas coisas com as pessoas que só atrasam a vida, afetam você emocionalmente. Que volta para aquela questão, né, que a gente levantou exatamente, falando do emocional, né? Que muitas vezes é abalado. O ideal seria não absorver esses problemas para nós, né? Só que tem gente que não consegue separar e isso acaba afetando demais. E as pessoas elas têm que perceber, muitas vezes, nessas situações,
que é necessário terminar o ciclo. Sim. Porque o ciclo, em muitos momentos, ele se torna tóxico. Então você acaba se envenenando e a conta vai vir em algum momento dessa contenda, entendeu? E vai vir no momento que você está mais frágil, que é o quê? No momento você está mais idoso. Sim. Aí pode vir através de uma doença que teve fundo emocional. A conversa é essencial, né? Então, quer dizer, tentar resolver os ciclos é a melhor coisa que existe. Você tentar buscar soluções. Tá? Eu sei que hoje, isso, em alguns casos, é muito difícil. Tá? Por isso que a gente tem o judiciário, tem outros setores da sociedade. Mas tudo que você puder resolver de uma maneira, obviamente, com um intermediador, no caso, pode ser um advogado, dependendo da situação, um corretor numa outra situação, às vezes os dois juntos para resolver. Na questão da saúde, a questão do seu médico de confiança, junto com um especialista daquele problema que você tem. Tudo isso é muito importante para que não ocorra sequelas futuras. Porque a conta chega para todo mundo. E a terceira lei de Newton vale para mim, vale para você, e vale para os 8 bilhões e 100 que existe hoje no planeta. Sim. Toda ação tem uma reação igual e contrária. Então, a lei da ação e reação, ela é universal. O nosso planeta, às vezes a gente faz uma escolha errada aqui, que gera que é uma ação que gera uma reação ali na esquina. Isso vai refletir, né? E vai refletindo e... Efeito cascata. E é um efeito cascata, uma coisa puxa a outra. Então a gente precisa muito ponderar sobre tudo isso e as escolhas, sabe, tem que ser de uma maneira que não afete tanto o emocional. Então essa seria a maior dificuldade que você considera? Eu acho que quando as pessoas elas não conseguem... A gente está num país onde as pessoas são muito emocional, né? Frágeis, de certa forma. A questão da nossa educação em geral, ela tá falha, né? Em muitos sentidos, né? Você veja, meu pai hoje teria 95, 96 anos, não estaria aqui, né? Já foi em 2012, mas ele fez escola estadual, né? Dizia. Sim. E na escola estadual ele aprendia latim, francês, inglês. Hoje, na escola estadual, pelo menos, podem me corrigir, tá? Mas até algum tempo atrás, o inglês era opcional. Sim. Tá? E o mundo inteiro fala inglês. Hoje, boa parte do mundo fala espanhol. Né? Então, quer dizer, a gente tinha que... Hoje, a gente tinha que saber pelo menos, sabe, 3 línguas a gente tinha que ser obrigado a fazer. Você vai em outros países... todo mundo fala. Esses dias eu estava num restaurante de um amigo árabe. Ele falou, olha, lá a gente aprende o árabe. A gente aprende o francês e o inglês. Então, é uma maneira... Eles se comunicam em várias línguas e aqui no nosso país a gente tem deixado muito o lado da educação. Penso muito e da formação. Também. Que faltam matérias essenciais, né? Que
acredito hoje, talvez saber fazer um imposto de renda, né? São coisas que deveriam ser ensinadas na escola também, eu acho importantíssimo. Já foi dito várias vezes, né? A gente não... As pessoas, elas vão para as profissões, escolhem as profissões, mas não tem a educação financeira dentro da escola. Não tem. Então, quer dizer, a pessoa não sabe dar o valor do dinheiro, e aí, muitas vezes, por não saber dar o valor a esse dinheiro, ele acaba entrando em roubadas, ou ele perde o dinheiro, porque... E dinheiro não leva desaforo, né? Você perdeu, é duro você ganhar ele. Então, você precisa ter essa dinâmica que, infelizmente, as nossas escolas não oferecem. A gente é obrigado a buscar em cursos, em várias... em apostilas, hoje é tudo digital, né? Hoje a internet veio para facilitar bastante coisa, né? Então, é muito importante. A questão da educação é importante. Infelizmente, nosso país está deixando muito a desejar nesse sentido. E afeta os profissionais, né? Principalmente para nossas crianças. E a coisa está muito precária. A gente precisava rever tudo isso, né? Uhum. E para quem está começando agora, assim, qual seria o seu conselho? Foco. Resiliência, né? Estudar. Estuda o produto. Estuda o mercado. Estuda o lado financeiro do país. Busca soluções dentro do mercado para o seu cliente. Eu acho que é estar sempre se atualizando, né? Não parar no tempo, eu acho que... Uma visão macro de tudo. Sim. Você precisa ter uma visão macro de todas as situações, de todos os momentos do nosso país, porque o nosso país ele oscila demais. Sim. Então, as pessoas ficam chocadas demais com o aumento das coisas, só que acho que muita gente não vai lembrar, obviamente sua geração não lembra. Eu lembro do Delfim Neto. E eu lembro ele vinha na televisão falar determinadas coisas da economia e das dificuldades que a gente ia passar nos próximos meses, e do dinheiro que a gente estava pegando no FMI e tal, e que a taxa de juros, e o que ia acontecer, o que não ia acontecer, e a recessão, tudo. E nós estamos em 2025. E a gente continua vivendo essas oscilações ainda. E a população continua deixando de viver, esperando que os governos realizem o que eles não realizam. Não vão realizar, né? Eles não fazem a gestão do dinheiro público como deveria ser feito. E se a gente for ficar esperando eles, a gente não vai sair do lugar. Não. Então, o que a gente tem que fazer? No local onde a gente está, no meio onde a gente está, intermediar as situações, criar novas situações, oportunidades, né? Ver as novas oportunidades, ver para onde o caminho do dinheiro está indo, para a gente poder acompanhar ele. Então, quer dizer, você precisa ter a visão do que está acontecendo. Perfeito. E não se abalar com essas coisas que acaba acontecendo. Vai governo, vem governo, e a gente vive sempre a mesma situação. Mais uma vez o emocional, né? Vindo à tona. Exatamente. Bom, e você tem mais alguma consideração? Alguma mensagem que você queira passar para todos? Eu só queria agradecer mais uma vez a oportunidade, Júlia. Que agradeço a presença. Gostaria de agradecer a presença das pessoas que estão aqui nos bastidores. Nossa equipe por trás das câmeras. As pessoas que estão assistindo. Tá? E
Eu acho que a mensagem final do dia de hoje é: intermediar é muito importante, mas você ter fé em si mesmo e você saber até onde você pode ir e quando você tem que parar para mudar de rota. Recalcular, né? A rota. Ou recalcular a rota é extremamente importante para sua vida em qualquer setor que seja no profissional, seja no pessoal. Perfeito, perfeito. Eu também quero agradecer a todos que estão assistindo, que dedicaram esse tempo para nos acompanhar, ouvir um pouquinho mais as palavras do Denizar. E agradecer a nossa produção incrível, sempre muitas risadas por trás dos bastidores. E encerro esse podcast agradecendo mais uma vez a todos. Obrigada.